do irmão Herói, do irmão Guilherme, né? Estava testemunhando aqui que o Senhor fez na vida deles. É tremendo, é grandioso. E hoje, então, nós podemos contemplar aqui um casal de príncipe, então, né? Se vai ter um casamento de princesa, vai ter um príncipe também, né? Ou é um sapo, só vai virar príncipe depois que beijar a princesa. Glória a Deus. Amém. Os irmãos que têm a sua Bíblia Sagrada, abra comigo Segunda Crônicas, capítulo de número 1. Segunda Crônicas, capítulo de número 1, verso de número 6. Segundo dia da campanha. Hoje, então, representa o mês de fevereiro. Para a glória de Deus. Me sinto honrado, né, pelo convite do bispo de estar trazendo a palavra. Uma campanha tão importante como essa, que vai mudar a vida de todos nós no decorrer do ano. Amém? Todos os irmãos encontraram em nome de Jesus? Diz assim: E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a estes teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no seu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre a qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nós chegamos diante da Tua presença nessa noite. Agradecer ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesse culto, por tudo. Nesse momento, Pai, eu me coloco nas Tuas mãos, para que o Senhor Deus venha fazer a Tua vontade nesse lugar. A mim que vou transmitir a Tua palavra, aos meus irmãos que vão escutar. Que em tudo, Deus, seja feita a Tua vontade nesse lugar. Nós viemos aqui, todos os irmãos vieram aqui, todos que aqui estão, eu também vim aqui ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, porque nós precisamos e necessitamos, meu Pai, ouvir o Senhor, e nós viemos aqui também render graças ao Senhor, adorar ao Senhor, prestar culto ao Senhor, meu Pai. Por isso eu te peço nessa noite, receba cada oração, cada louvor, e também, Deus, usa-me nessa noite para trazer a Tua palavra e os meus irmãos para compreender o que o Senhor, meu Pai, quer falar com cada um de nós. Em nome de Jesus.
Amém, graças a Deus. Irmãos, podem sentar em nome de Jesus. O tema da campanha diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando nós lemos essa passagem bíblica, nós não conseguimos muitas vezes compreender a profundidade do que esse simples versículo quer trazer para nós. Aqui nós lemos como tudo começou na vida de Salomão. Há uns que dizem que Salomão assumiu o reinado com 12 anos, outros com 14 anos, outros com 16 anos. O certo é que Salomão era muito jovem para ser rei de Israel. Naquela época, nós lembramos que, e precisamos entender que Salomão, ele foi um filho da mulher a qual Davi mandou à frente de batalha para morrer. Foi um filho que foi gerado no adultério. Mas Davi fez uma promessa para a mãe de Salomão e disse para ela que faria dele o rei de Israel. Pela lógica, não poderia, mas Davi, como rei, tinha autoridade de assumir esse compromisso diante de Deus e colocar Salomão como rei de Israel. A Bíblia fala que Davi, na sua partida, ainda já muito debilitado, a mãe de Salomão então questiona ele: então consagre ele, porque os outros filhos do Senhor vão querer assumir. Mas se o Senhor consagrar ele, como o Senhor me prometeu, então ele será rei de Israel. Naquele momento a Bíblia fala que Davi chama Salomão, e quando bota a mão em Salomão, consagra ele a rei. A Bíblia fala que Deus o amou naquele momento e aceitou. Eu não vou me deter aqui porque a Bíblia é muito extensa e eu levaria a noite toda para explicar para os irmãos. Mas existia uma promessa no livro de Crônicas, na primeira Crônicas, e a promessa diz que ele teria um filho e esse filho traria paz para o reino de Israel. O nome Salomão, ele simboliza paz, ele significa a paz. E no reinado de Salomão, o povo foi muito próspero, o reinado foi próspero, o povo foi próspero, ele foi muito próspero, assim como o Senhor o fez nessa promessa. E aqui nós aprendemos que o porquê Salomão escreve em seus provérbios que nós devemos então confiar os nossos planos, as nossas obras do Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando nós confiamos a nossa obra ao Senhor, quando nós confiamos nele, a vontade plena de Deus para a nossa vida, quando confiamos nele a nossa família, quando confiamos nele o nosso trabalho, quando confiamos nele o nosso ministério, quando confiamos nele a vontade boa, perfeita e agradável que ele tem para nós, então os nossos pensamentos, eles são estabelecidos conforme o Senhor quer que aconteça na nossa vida. Então aquele pensamento que não era favorável ao Senhor, agora ele sai e os nossos pensamentos são estabelecidos conforme a vontade do Senhor, porque confiamos nele a obra que ele tem na minha vida e na tua vida. E assim Salomão, nessa passagem bíblica, nós vamos ver a tamanha fé que ele tinha e a certeza que o Senhor
o Senhor tem escolhido ele para ser rei de Israel, um homem para mim na sua história. Quando eu leio a história de Davi, eu fico apaixonado pela pessoa que ele era, porque ele era um homem de coragem, um homem que não tinha medo e ao mesmo tempo um homem que era temente ao Senhor, e em todo o tempo ele era temente ao Senhor. E ainda assim, quando ele estava lutando contra o exército pagão, quando chegou para lutar com o povo de Deus, ele se voltou contra e defendeu Israel, e ali o Senhor estabeleceu o reinado na sua vida. Esse é o rei Davi, um homem que sofreu, teve que fugir da sua terra, morar em povos estranhos, lutar com povos estranhos, porque o rei Saul queria matar. O homem que quando chegou diante do Golias, ele disse: quem é esse gigante pagão para afrontar o Deus de Israel? Não tem como não se apaixonar por Davi. Não tem como não se apaixonar por Davi. O quanto ele era temente ao Senhor. Davi então vence o gigante. Passa-se muitos anos. Aqui nesse texto, Salomão, ele oferece 1000 holocaustos ao Senhor. Em alguns estudos que eu fiz, diz que o filho, o primogênito de Davi, ele já se considerava rei na partida do seu pai. Ele já estava contando vitória antes do tempo. E os estudos vão dizer que quando Salomão ofereceu esses 1000 holocaustos, ou 1000 bois, vão dizer que era tudo que Salomão tinha. Porque o seu irmão já tinha gastado tudo, já tinha feito grandes banquetes, já estava sondando os outros povos, trazendo eles para o seu lado. E quando Salomão assume, ele naquela idade, jovem, eu fico imaginando, irmãos, a gente com 30 anos morre de medo de ser pastor de uma igreja, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Imagina Salomão agora, pegar aquele povo numeroso, né? Naquele momento, Salomão então oferece os 1000 holocaustos ao Senhor. Oferece tudo o que ele tinha ao Senhor. E nós vamos compreender que no seu provérbio, a qual ele escreveu: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ele confiou tanto no Senhor, porque ele era um filho que estava ao lado de Davi, que sabia o quanto Deus era bom para Davi. Ele era aquele filho que andava lado a lado com o pai, assim como os nossos filhos também têm que aprender a amar a Deus quando andam conosco, e aprender a ser tementes a Deus como nós somos, pelo que nós somos. Assim foi Salomão. E Salomão então ele teve uma mentalidade, ele estava com seus pensamentos voltados para aquilo que o Senhor queria para a vida dele. Os pensamentos de Salomão estavam voltados para as promessas que o Senhor tinha para a vida dele e também para Israel. As promessas que ele tinha feito para Davi. Então Salomão oferece tudo o que ele tem. E naquela mesma noite, a Bíblia fala então que Deus apareceu a Salomão. Me pede tudo o que tu quiser. E Salomão pede sabedoria para guiar o povo de Israel. Sabedoria para julgar o seu povo. E o que o Senhor disse para ele: não me pedisse riqueza, não me pedisse nada, mas eu vou te dar tudo isso, porque não me pediste.
E o mais interessante é que o Senhor, Ele diz assim: portanto, ouve isso no teu coração. O Senhor foi lá no íntimo. Vamos ver então se é só da boca para fora mesmo que tu está pedindo sua sabedoria ou se realmente está no teu coração isso. Porque tem gente que está louco para pedir para Deus derrubar uma maleta de dinheiro, né? Mas eu não vou falar. Deus livre, não vou falar. Né? Ou fica ali, vou falar, não vou falar. Né? Não, Deus livre, eu não posso pedir isso. Eu quero sabedoria, mas lá no coração está louco que, né? Que ganha na Mega Sena, no Trilegal e está com aqueles pensamentos. Né? Bem que o Senhor podia fazer cair dinheiro na minha conta. Né? Porque infelizmente nós não confiamos no Senhor as nossas obras. E quando nós não confiamos no Senhor as nossas obras, quando nós não confiamos no Senhor os nossos sonhos, quando nós não confiamos nele, irmã Angelita, as nossas vontades, as nossas necessidades, nós precisamos entender, irmãos, que Deus ele não é um robô, ele não é um boneco, e muito menos um barro aí, que nesses irmãos agora aí para fora. Nós precisamos entender que Deus ele sabe que nós precisamos nos alimentar, irmã Angelita. O Senhor sabe que o irmão Roger precisa comprar um sapato novo. O Senhor sabe que a gente tem vontade de ter a nossa casinha, com as nossas coisinhas tudo bonitinha dentro. O Senhor sabe que o homem quer ter carrão e a mulher quer ter casa bonita. Isso daí já é uma genética. Desde pequenininho, o bonitinho gosta de brincar de carrinho, a mulher de casinha. A gente já nasce com esse DNA. O Senhor sabe que esses desejos existem dentro de nós. Só que nós usamos das nossas vontades, dos nossos desejos, nós usamos das nossas forças, nós usamos tudo conforme nós achamos que tem que fazer e não confiamos no Senhor os nossos sonhos. A palavra confiar, irmãos, ela vem de entregar alguém que é honrado, que tem honra. Também fala que a palavra confiar, ela vem do crer. Eu preciso acreditar no Senhor. Eu preciso compreender que o Senhor quer melhor para mim e para ti, irmão David. Que muitas vezes nós não alcançamos o que o Senhor tem para a nossa vida, porque tudo nós fazemos antes da vontade de Deus. O povo apressado que bota no micro-ondas as promessas em 3 minutos, quer que se cumpra. Crente de hoje, ele chama, né? Instantâneo. E por esse motivo é que a igreja não vê mais o impossível de Deus acontecer. É por esse motivo que os irmãos não conseguem ver o impossível no trabalho, na família. Os irmãos não conseguem ver o impossível no ministério. Os irmãos não conseguem ver o impossível na saúde. Os irmãos não conseguem ver o paralítico andar, porque ninguém mais confia no Senhor as suas obras. Quando o Senhor entrega e dá para nós um dom de pregar, de orar, quando Deus dá um dom de cantar, nós não confiamos aquilo no Senhor mais. Nós pegamos aquilo e usamos o pronto final. E infelizmente ou felizmente, o Senhor não tira o dom que Ele nos dá, porque o Senhor não se arrepende. Só que isso lá na frente nós vamos quebrar a cara, porque estamos fora da direção de Deus. Estamos fazendo tudo conforme nós achamos que é a vontade, mas não é a vontade de Deus. Nós falamos, o Senhor falou comigo. Não, tu ouviu o teu próprio pensamento e a tua vida é tão carnal que tu não consegue mais ouvir a voz de Deus. Tu ouve uma voz na tua cabeça, mas não é Deus falando, é a tua vontade que está querendo expelir para fora e tu não consegue compreender qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós somos cheios da nossa carne, a gente não dá mais ouvido para a voz do Senhor. E não tem como os planos do Senhor serem realizados. Aí é um passo para frente, 2 para trás. Um passo para frente, 2 para trás. Senhor, passa ano após ano, não acontece. Tu não confiou em mim as tuas obras. Uma hora tu entrega para mim, outra hora tu pega de volta. Outra hora tu entrega para mim, outra hora tu pega de volta. Tu nunca está contente com nada. Tu não entrega para mim, tu não confia em mim, filho meu. Eu quero te dar o melhor dessa terra, porque eu não vim julgar, eu vim salvar. E ainda você, além de salvar, eu vim dar vida e vida com abundância.
Senhor para a nossa vida e para os filhos dele. Nós não estamos em vão aqui hoje, fazendo uma campanha de 12 dias por fazer, não. Isso aqui não é um cartãozinho que todo dia nós temos uma assinatura e nós ficamos, meu Deus, olha, eu fui nos 12 dias lá, o Senhor tem que me honrar. Não, nós estamos aqui para render graças ao Senhor, para aprender como nós vamos chegar e quando as promessas do Senhor vão se cumprir. Porque eu sei que tem muitos envelopes que foram atendidos, mas tem muitos que nada foi atendido, porque não entregaram para o Senhor, não confiaram no Senhor as suas obras. A gente precisa entender que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, não existe mais livre-arbítrio. Como assim, não? Mas não existe. O livre-arbítrio é quando tu não escolheu nada ainda. Quando tu escolhe servir ao Senhor, irmãos, não tem mais livre-arbítrio. Tu já fez uma escolha. Agora nós somos livres, porque o Senhor não aprisiona ninguém. Mas agora já é outra palavra bíblica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque eu já fiz uma escolha. Antes eu não era nem do diabo e não era nem de Deus, não era de ninguém. Mas quem não é de ninguém, de todo mundo, e de todo mundo é só do diabo, né? Porque de Deus não é assim. Deus não gosta de se misturar com todo mundo. Quem está no muro e fora dele também é do diabo. Naquele momento nós então escolhemos, nós pegamos o nosso livre-arbítrio, irmão David, e olhamos assim, não, eu quero ter uma vida de paz, eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter um trabalho abençoado. Enquanto eu viver aqui na sua terra, eu quero ser abençoado. E a maior recompensa é que se eu ainda for recolhido, eu vou poder usufruir do melhor que o Senhor tem para o ser humano, que é a vida eterna. Além de Ele me abençoar aqui, meu nome vai ser escrito no livro da vida. Eu não vou passar vergonha naquele grande dia, que vai estar todo mundo enfileiradinho lá. Isso é uma conjectura, tá? A gente não sabe se vai ser assim, né? Mas a gente acredita que vai ser assim. Vai estar tudo enfileiradinho. Bispo Gerson, passa aqui, não vai ter caracteridade, tá? Vamos melhorar isso. Gerson Red Antônio, pode passar. Éder, pode passar. Eu sou o irmão Roger. Não está aqui. Que vergonha. Que vergonha. Senhor, mas eu pregava a tua palavra. Eu preguei até na campanha de 12 dias. Na igreja, avivamento final. Senhor, eu preguei em campanhas, eu pregava por tudo. Eu era evangelista, irmão Marcelo. Isso nada vai importar. Apartai de mim, maldito, vós que praticai iniquidade. Tu sabia que estava errado, estava fazendo tudo errado. Agora quer chegar aqui e ser estrela aqui? Lago de fogo e enxofre. Esses dias eu vi um irmão pregando e eu até achei interessante, irmã Vanessa, que o irmão mandou apagar a luz da igreja e largou um grito de pavor na igreja, mas uns gritos de pavor assim, e deixou um tempão aquele vídeo, naquela escuridão, a igreja tudo escuro. O irmão fechou a porta, aquela escuridão, aquele grito de pavor, aquele griteiro. Daqui a pouco agora acendeu a luz, mas isso aqui vai ser a vida toda. Vai ser a vida toda assim. E não vai ter mais volta, pastor Júlio. Se a gente tivesse um pouco mais de temor a Deus, porque o temor, irmãos, a gente não tem que fazer por medo as coisas, não. O temor que a gente tem que aprender é que a gente não tem que ter medo de Deus, não. É medo do pecado. Porque é o pecado que nos afasta de Deus. Olha, eu vou na igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, tem que ter medo de pecar, porque o pecado é que vai te levar para o inferno.
aqui o rei Salomão, há muitos que criticam ele, e com razão, porque no final da sua história, ele acabou se corrompendo, sim. E foi porque, eu acredito, que ele deixou o Senhor de lado. E aqui vai um exemplo da vida de Salomão. Salomão, um homem íntegro diante de Deus, um homem temente a Deus, um homem que Deus fez ele prosperar muito. Não tem até hoje, irmãos. E o mais interessante é que ateus e outras pessoas estudam o que o rei Salomão tinha. E hoje o homem mais rico da face da terra, considerado no nosso tempo, não tem ainda o que Salomão teve no seu reinado. Porque nunca vai existir, porque o Senhor fez uma promessa, ninguém nunca vai ser maior. Nunca ninguém vai ter tanto quanto tu teve. E quando ele entregou a obra ao Senhor e confiou os pensamentos que foram estabelecidos, o Senhor abençoou ele. Mas a nossa trajetória, da nossa vida cristã, Salomão nos dá um exemplo, tendo todo esse conhecimento, tendo toda essa sabedoria, nos dá provérbios, então, cheio de sabedoria para nós meditarmos todos os dias. Eu sempre costumo dizer que tem 31 capítulos, um para cada dia do mês. E se nós meditarmos todos os dias ali, é muito importante. Ajuda muito, fortalece. Há muita sabedoria, muita palavra de Deus para abençoar a nossa vida. Mas foi um homem que teve tudo, e assim acontece. Deus abençoa, Deus levanta, irmã Eduarda. Deus faz de nós grandes, coloca nós entre os príncipes. Deus dá a casa do sonho, Deus dá o carro do sonho, dá o trabalho do sonho, dá uma vida do sonho. Conseguimos viajar com a nossa família para o mundo inteiro. Conseguimos visitar Israel, para mim é o meu sonho. Visitar Israel. Conseguimos ter uma vida de príncipe, pastor. Aí quando chegamos nessa posição, fizemos que nem Salomão, começamos a deixar Deus de lado. E vamos deixando Deus de lado, Deus de lado. A Bíblia fala então que no final o Senhor queria tirar tudo de Davi, de Salomão. Até o reinado de Israel Deus queria tirar. Deus ficou irado, deixou o paganismo entrar, a idolatria entrar no reinado de Israel. Aí o Senhor disse assim: não, eu não vou tirar tudo, vou te deixar só um pouquinho, só um pouquinho. Acho que o resto não durou bom, né? Se não me falha a memória. Porque eu fiz uma promessa para o teu pai Davi, Salomão. Senão nem com esse pouquinho que ele ficar. Olha o Senhor honrando a vida de Salomão por causa do seu pai. Muitas vezes nós achamos que estamos recebendo honra porque merecemos. Mas muitas vezes simplesmente estamos sendo atingidos por uma oração de alguém que tem honra diante de Deus. Tem gente recebendo bênção de Deus financeira, na família, no casamento, na vida espiritual, mas não fez nada para isso acontecer novamente. Mas tem homens e mulheres valorosos que têm honra diante de Deus, e que quando ela levanta a voz em oração, quando ela dobra o seu joelho e coloca diante de Deus as suas súplicas, a sua oração, a Bíblia diz que a oração de um justo tem muitos seus efeitos. O Senhor, Ele até quer negar, mas Ele não consegue negar porque vem de alguém que Ele ama, alguém que Ele tem que honrar. E Ele faz isso pela felicidade daquela mãe que está orando pelo filho que está lá na rua, traficando ou fazendo tudo de errado. Mas a oração daquela mãe, o Senhor orará. Eu sou obrigado a ouvir a oração da minha serva. E aquela pessoa recebe livramento e se acha bam depois. Tem um monte de gente se achando bam e a família toda orando por ele.
Salomão ficou com aquele pouquinho porque ainda tinha as promessas em cima de Davi. E também em cima da vida dele. E através da descendência de Davi veio o Senhor Jesus. A promessa não podia ser quebrada. Tem coisas que nós alcançamos que nós nem pedimos, mas é porque faz parte da promessa. Tem coisas que o Senhor começa a entregar para nós somos abençoados, não porque merecemos ou pedimos, porque faz parte da promessa. Há uma promessa de Deus que está sobre a minha vida e a tua vida. Mas que nós viemos aprender com Salomão a entregar as nossas obras ao Senhor. E os nossos pensamentos vão ser estabelecidos. Então nós não vamos mais ficar com inveja do ímpio. Não vamos mais ficar com inveja do vizinho da esquerda, da direita. Não vamos mais ficar de inveja porque aquele irmão faz tudo de errado e olha só a vida dele. Nós não vamos mais ter esse pensamento. E o Senhor ainda disse: olha, tu não pediste nem que eu matasse aqueles que te aborrecem, que são contra ti. Nem isso Salomão pediu, porque quando nós confiamos no Senhor e entendemos que Ele que está no controle de todas as coisas e que nós não fomos chamados para justiceiro, mas não, nós somos chamados para fazer a vontade boa e perfeita e agradável de Deus. Nós somos chamados para fazer a vontade dEle, e o Senhor então vai abençoar com aquilo que nós tanto pedimos e aquilo que nós tanto suplicamos, e os nossos sonhos, nossos desejos serão realizados porque entregamos para o Senhor. E Ele é fiel para cumprir. Nós não somos infiéis mesmo. Prometemos hoje, vamos fazer evangelismo amanhã metade vai, metade não vai, eram 10, daqui a pouco tem 2, porque nós somos infiel mesmo. Nós falamos que vamos e nunca vamos. Não, hoje eu vou no culto sem falta, nem aparece nem das horas. É porque nós somos infiel. Mas o Senhor, quando Ele promete, irmãos, Ele cumpre. E se Ele prometeu, e o mais interessante, e eu não quero falar isso, irmão, para você virar um rebelde, não. Vai dar vergonha na sua cara. Mas o Senhor, quando faz uma promessa para nós, não podemos deixar até de vir à igreja. A promessa vai se cumprir. Nem que seja de arrasto, Madalena. O Senhor nos puxa pelo pé, pela cabeça, pelos braços, mas nós vamos voltar e a promessa dele vai se cumprir porque Ele prometeu. É assim que o Senhor faz. E assim o Senhor fez na vida do irmão Eloy. O irmão Eloy não tinha para onde correr. O irmão não tem para onde correr, não adianta. A gente tenta, né? Mas não dá. Aí tem que ser sincero, a gente tenta, mas quantas vezes tem que correr? Que nem diz o irmão que foi que falou, o pastor Jackson, né? Que falou que a gente não serve nem para se desviar, né? Isso é verdade. É porque tem uma promessa sobre a nossa vida. E a gente já não tem mais o livre-arbítrio, nós estamos à disposição do Senhor. E nós falamos para o Senhor: Senhor, que seja feita a tua vontade, vai ser feita. Ah, mas está doendo, mas tu pediu para ser feita a vontade dele. Precisa doer. Precisa doer para você aprender. Precisa doer para você deixar de ser orgulhoso, para você deixar de ser teimoso. Precisa doer. Quem apanha nunca esquece. Não é assim? Quem bateu esquece, mas quem apanha nunca esquece. E o Senhor permite nós passarmos por situação para nós se lembrar de onde é que a gente saiu. Tu era um pobre miserável. Tu não tinha nada. Olha onde eu te coloquei. Olha a tua família. Olha teus filhos. Olha a tua casa. Olha a igreja que tu congrega. Olha as pessoas que estão à volta de ti. Assim que o Senhor faz a nossa vida. Então que a partir de hoje, eu vim hoje decidido para ouvir a voz de Deus. Eu vim decidido: Senhor, fala comigo. Ele está falando comigo, sabia? Portanto, tem uma mensagem, eu preparei aqui um culto. Porque se a gente prepara em casa, a gente vem fixo na planeta e não larga. É verdade. E, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu estou indo lá também para cultuar o Senhor.
E a gente sofre porque a gente sabe, mas não faz. Quando a gente aprender a pôr em prática aquilo que nós sabemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que a palavra do Senhor nos instrui, a gente vai poder usufruir do que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. A gente vai poder usufruir. O ano de 2023 vai ser diferente. Vai ser melhor que o ano de 2022. Eu não posso reclamar. Salomão vai dizer que nunca com sabedoria nós diríamos que os tempos passados foram melhores do que hoje. Isso conflita a nossa mente, né? Não, mas naquela época as igrejas não, nunca com sabedoria pediram isso. Salomão nos ensina. Porque o Senhor, Ele dá a mesma oportunidade que Ele deu para um povo de 100 anos atrás. É a mesma oportunidade. E a gente acha que a gente é um povo sem oportunidade, que nós somos um povo do arrebatamento, somos mesmo. Ser arrebatado, em nome de Jesus, eu tomo essa promessa nas minhas mãos. Eu trabalho com funerário, mas eu não digo, ninguém vai botar a mão em mim, eu vou ser arrebatado. Glória a Deus. Amém? Quem não aposta essa palavra aí, viu? Não quero fazer serviço de ninguém, irmãos, vamos ser tudo arrebatados. Deus quiser, em nome de Jesus, né? Nem que nós temos que durar 120, né? A Bíblia diz que nós podemos durar até lá, né? Nós vamos durar até. Glória a Deus. Até vamos brincar um pouquinho, né? Mas que a gente venha compreender isso. Para a gente poder ser abençoado pelo Senhor. Porque a gente às vezes fica olhando muito para o lado. A gente olha muito para o lado, mano. A gente olha assim, mas aquele cara faz tudo errado, cara, dá tudo certo para ele. Senhor, eu estou te servindo, eu estou indo na igreja, eu fico na porta, eu prego, eu limpo a igreja. Por que comigo? Já era para te dar muito melhor, né? Só falta só dizer assim para nós. Tu não confia em mim, né? Quer fazer tudo conforme tu quer? Homem de Deus, eu te amo, rapaz. Eu sou o Deus, dono do ouro e da prata. Só que tu precisa entregar nas minhas mãos, entrega. E é a parte mais difícil, é entregar. Há um tempo atrás eu dizia que a última conversão do cristão é o bolso, né? Eu sempre dizia isso. Que os irmãos aceitam ficar na porta, aceitam ficar no som, vêm nos cultos, dão glória a Deus, pregam, cantam, mas na hora de dizimar a verdade corre. Deus sempre dizia, essa é a última parte que a gente se converte, né? Mas eu vou dizer para vocês que depois dessa parte é outra mais difícil, confiar no Senhor. A gente não confia. A gente não confia. Eu tenho meu gurizinho ali de 10 mesinhos, e ele se joga para trás, ele se joga para o lado, e ele não quer nem saber a forma que nós estamos ensinando ele. E por que ele faz isso? Porque ele confia, ele sabe que não vai cair. Por isso que o Senhor manda nós aprender com as criancinhas. As crianças sabem. Eu vou testemunhar do meu filho mais velho, o Kevin, e ele estava indo muito mal no colégio. Que ele saiu aqui da feitoria, e aqui era só online, né? Eles mandavam um monte de trabalho, nada a ver esse trabalho, por causa da pandemia, né? Aí ele foi lá para o centro, lá o ensino é mais puxado, é mais ali no hospital, no colégio do quartel, 19 ali lá, e lá o ensino é mais forte, mais puxado, e ele sentiu bastante. Chegou lá, todo mundo sabia ler e escrever, não sabia nem ler, nem escrever, nada. No terceiro ano. E a professora chamava nós, e nós ia lá e voltava, ele não aprende, ele não consegue copiar. E eu comecei a pagar aula particular para ele, para incentivar. E ele melhorou bastante com as aulas particulares, ele amadureceu bastante, porque ele é muito inteligente. E ele voltou na cartinha dele. Foi um dia antes? Ou no mesmo dia? No mesmo dia ele, pai, vou para 3 da manhã, quero fazer minha cartinha. Botou lá que queria passar de ano. Mas já estava, quando chamaram nós lá para pegar a boletina, já estávamos, né? Botou. Né? Infelizmente, né? Não tem muito o que fazer. Não é que ele passou, irmão, no nome de Jesus? Leu a cartinha?
possível, mas o Senhor, sei lá, comoveu o coração dos professores, sei lá o que fez, né? O Senhor tem seus meios. E se o Senhor fez isso, mas ele vai apanhar no ano que vem, porque ele está muito sem instrução. O Senhor atendeu a oração dele, também se responsabilizou pelo futuro dele, né? É assim que o Senhor faz. Né? Tem muito gerente de loja aí que o Senhor levantou como gerente que não sabia nem ler e escrever. Hoje fala até inglês e espanhol, está viajando pelo mundo afora, porque é isso que o Senhor faz. Deus confunde. Deus, quando Ele nos entrega algo, Ele também entrega com o resto tudo. Salomão, porque é só sabedoria, não tem problema, Salomão. Eu sei que precisa de dinheiro, Salomão. Ô, Salomão, como é que tu vai governar meu povo com um livro na mão? O povo tem fome, Salomão. Né? Mas o Senhor se agradou. Porque Ele sabia, a confiança não era tão grande que Ele sabia que Deus não ia deixar Ele na mão. Nunca deixou. Deus tinha era um jovem, um adolescente, mais isso ainda, a palavra de Deus fala com nós mais forte, ainda era um adolescente, meu irmão. Eu estou aqui barbudo, né? A gente tem que aprender com um adolescente. Timóteo era um adolescente também, e era pastor. O Senhor, para o Senhor, ele precisa entender que os pensamentos do Senhor não são os mesmos que os nossos. Palavra da irmã. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. A vontade de Deus não é as mesmas que as nossas. E que tudo que o Senhor tem para nós não subiu o coração do homem. A gente traceja os caminhos, e esses caminhos que nós tracejamos, irmã Charlene, vão nos levar à perdição, sabia? Por mais que a gente estude e faz tudo certinho, vamos levar à perdição, sabe por quê? Porque a nossa carne, ela vai sempre nos levar para lá. Para nós chegarmos e ter um futuro de sucesso, até o dia de Jesus voltar e poder usufruir das promessas dele, nós vamos ser guiados pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Porque senão nós vamos ter tudo aqui na terra, mas naquele grande dia, nós vamos ficar. E não existe vida de sucesso, irmãos. Nós precisamos aprender com Asaf. Asaf começou, Senhor, tu é bom para esse, tu é bom para isso, tu é bom para aquele outro, tu é bom para todo mundo, Senhor. E eu estou aqui, Senhor, porque tu é bom para os ruins, tu é bom para o inimigo, tu é bom para todo mundo. E Asaf estava indignado. Salmo 73, irmãos, se tiver vontade de ler. Quando ele chega no final, ele diz: quando eu entrei nos átrios do Senhor, eu vi o final dos meus inimigos e me alegrei. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente já não olha mais para essas coisas. A gente começa a olhar para essas coisas quando a gente está fora do caminho de Deus. Quando a gente está fora do caminho de Deus, a gente quer que tomara que aquele ali se ferre, né? Tomara que aquele também se ferre, né? E Deus, Senhor, Jesus, faz justiça, Senhor. Nós pegamos Deus e queremos que Deus faça tudo o que nós queremos. Vai, fura o pneu daquele carro lá, Deus, vai, tomara que estrague, faz tudo errado, seus pagãos, seus isso, seus aquilo outro, né? Aí vai, tem coragem de orar ao Senhor assim, hein? Pega ele, Deus. Não é assim? Quem não orou desse jeito, me perdoe, me joga aí. Ô Senhor, faz justiça, Senhor, né? Eu nunca pedi assim para Deus matar o negócio dele, mas eu pedia para Deus fazer justiça. Faz justiça. Faz justiça. Tão errado, Senhor, eu estou tudo errado. Faz justiça. Mostra para ele, Senhor, que tu é comigo. Você não precisa mostrar nada para ninguém, ele é Deus. Quem tem que mostrar alguma coisa para ele é nós, mostrar que merecemos chegar no céu. Temos que mostrar para ele que nós merecemos receber as promessas dele. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu gostei da palavra que eu preguei nessa noite, né? Não era a minha vontade, mas o Senhor me puxou as orelhas. Comigo mesmo, né? É verdade. É uma espada, corta dos dois lados. E às vezes bate mais no pregador que ele está lá embaixo. Acontece muito isso.
Os irmãos conseguiram compreender qual é a boa e perfeita vontade sobre a vida dos irmãos? Entregar de verdade. Entregar de verdade para Deus os nossos sonhos. Aí os nossos pensamentos vão sair e não vão mais pensar nessas coisas. Quando nós entregamos para o Senhor a nossa vida e os nossos pensamentos são estabelecidos, nada mais importa à nossa volta. As coisas que o Senhor quer para nós começam a importar. A nossa família começa a importar para nós. A igreja começa a importar para nós. A chamada que o Senhor tem para nós, para a nossa família, começa a importar para nós. Ver a nossa família feliz começa a importar para nós. Ter momento em família começa a importar para nós. Hoje o mundo vive de status. Infelizmente, irmãos, a gente acaba entrando nesse clima. Sem querer, querendo, já querendo, né? Ah, aqui em tal lugar, comendo pizza aqui, churrasco aqui, um monte de gente ali no Facebook, às vezes olhando, louco para comer uma carne, eu comer uma pizza, não tem dinheiro. Aí fica se perdendo, às vezes eu irmãozinho da igreja, Senhor, eu também queria comer uma pizza. Não tem motivo, irmãos, da gente fazer isso. Sabia? A gente causa muita tristeza na vida das pessoas. Não porque as pessoas não conseguem se alegrar com nós, é porque elas estão apanhando. E a gente está se gabolhando daquilo que o Senhor faz para nós, né? A gente começa a se gabolhar, né? Aí o irmãozinho está pedindo para Deus um carro, está lá com a bicicleta, pneu furado, não consegue arrumar. Aí o Ródio vai lá e posta lá. Ah, bênção que o Senhor me entregou, né? Aí o irmão ficou olhando, ô Senhor, eu nem queria tanto assim, eu queria só um carrinho para ir na igreja. O que o Senhor dá para nós não é para mostrar para ninguém. Para ser mostrar para ninguém, é para glorificar Ele. Se a gente consegue comer uma pizza, glória a Deus por isso. Se a gente consegue comer um churrasco, glória a Deus por isso. Mas irmãos, tanto para mim quanto os irmãos, vamos prestar um pouco mais de atenção nisso. Porque a gente machuca muita gente e não sabe. Mostrar a nossa família, tudo bem. Mas mostrar as bênçãos que o Senhor está entregando para nós, evite. Evite ficar mostrando. Porque o Senhor não nos mostrou para se gabar. Deus nos chamou como testemunha fiel da sua palavra. Amém? Os irmãos que querem uma oração, passem aqui na frente, nós vamos estar